E 18 de outubro é o dia de São Lucas, o padroeiro dos artistas, e foi precisamente este o dia escolhido para se comemorar o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, que se comemora há já 9 anos e que este ano é dedicado ao tema O Destino das Pedras. Estão previstas várias iniciativas na região, entre as quais as que estão a ser realizadas pela Paróquia de Santa Cruz da Lagoa. Esta manhã realizou-se já uma subida à torre da Igreja Matriz e amanhã, sábado, irá realizar-se um passeio cultural pelos monumentos religiosos da paróquia. No Açores hoje assinalamos também o Dia Nacional dos Bens Culturais. Associamos, por isso, às iniciativas promovidas pela Paróquia de Santa Cruz e a coleção visitável da Matriz da Lagoa, que nos traz esta tarde a estúdio a responsável, a Joana Simas. Muito boa tarde, Joana Simas. Bem-vinda ao Açores hoje, também para assinalarmos, conjuntamente com estas atividades, este dia dedicado aos bens culturais da Igreja. É possível visitar-se esta torre em outros momentos ou ela está aberta pontualmente a iniciativas como a de hoje? Boa tarde, em primeiro lugar. A torre está para visitar pontualmente. Queremos alargar esta abertura, esta visita, a subida à torre noutros dias, mas uma vez que temos que fazer alguns melhoramentos no acesso da torre, só podemos abrir pontualmente. Mas é uma questão muito curiosa porque os visitantes querem mesmo subir, perguntam mesmo se podem subir a torre, pronto, porque a vista... É uma vista panorâmica. Exatamente, também panorâmica sobre a lagoa. E como, do ponto de vista arquitetónico e também patrimonial, como é que nos descreve esta torre? A altura, em que período se enquadra, se tem uma escadaria, como é que nos descreve este monumento? Pronto, para falar um bocadinho da torre, tenho que falar um bocadinho da história da Igreja de Santa Cruz e falar de forma muito resumida. A primitiva igreja foi construída sensivelmente por volta de 1450. Era uma espécie de ermida, não tinha a configuração como hoje a vemos, não era assim tão ampla, e a população local cresceu de tal forma, porque temos que enquadrar isto um bocadinho na perspectiva do povoamento dos Açores. E então a população cresceu de tal forma ali na freguesia de Santa Cruz, porque foi a primeira freguesia a ser povoada na Lagoa, e a população, como cresceu, houve a necessidade de se ampliar a igreja. Para a configuração atual? Sim, mas ela tem sido alvo de várias intervenções ao longo dos vários séculos, quer a nível de interior, quer a nível de exterior. Portanto, a fachada e a torre de hoje em dia, as atuais, foram construídas no século XIX. Mais concretamente em 1844, porque a antiga torre, o acesso era feito por fora e, segundo o que descreve o padre João José Tavares no seu livro A Vila da Lagoa e do seu concelho, era um depósito de ossos, de ossadas. Por isso, a diferença ao longo destes séculos é que ela hoje em dia... Pronto, é para tocar os sinos, tem esse propósito de subir a torre para tocar os sinos. Também de identificar o local da igreja à distância, não é? Também é. Pela Exatamente. fisionomia da própria torre. Exatamente. E o acesso é interior, tem uma escadaria que leva os visitantes até ao topo? Sim, tem uma escadaria feita em pedra típica aqui açoriana. A escadaria dá acesso aos sinos e depois tem uma pequena escada que vai até, digamos, à varanda da torre. Mas aí é um bocadinho mais complicado porque são escadas mesmo mais muito estreitinhas também. Para quem tem vertigens não se recomenda. Também aproveitamos para falar um pouco deste valioso património que está na Matriz, que para quem quis visitar a torre pode uma vez mais contemplá-lo do ponto de vista arquitetónico e de arte sacra também. Sim, ao visitar a torre é logo digamos, um passaporte para visitar a igreja e é impossível ir logo à torre sem passar a contemplar todo o património existente na igreja de Santa Cruz. E apesar da chuva de manhã, mesmo assim, estiveram alguns participantes a querer conhecer um pouco mais desta torre e desta igreja? Foram pouquinhos os participantes. Também temos que perceber que é um dia de semana, as pessoas supostamente estão a trabalhar, por isso foi
Este dia 18 nós assinalamos com esta atividade precisamente só para marcar que é o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja. As restantes atividades decorrerão amanhã e aí esperamos mais participantes. A ermida que estamos a mostrar também neste momento, a ermida dedicada a Nossa Senhora do Cabo, vai ser também o polo central de uma das outras atividades que vai ser promovida, essa que terá uma distância temporal maior, que é a exposição. Exatamente. Amanhã, por volta das 10 da manhã, será inaugurada a exposição sobre as ermidas e igrejas da cidade da Lagoa. Ficará patente no exterior da própria ermida, para quem quiser contemplar até o dia 26 de outubro. E depois da inauguração da exposição fotográfica, com todas as ermidas que existem e as que já existiram. Estão contabilizadas quantas atualmente? 16 só da cidade da Lagoa, porque se falássemos do Concelho da Lagoa, haveria muito mais. Por isso estamos a falar de um levantamento fotográfico que mostra esses vários templos situados no centro urbano. Exatamente. E também é uma forma de chamar a atenção para esta ermida do Cabo, associada a uma das festividades da paróquia, mas que aqui tem uma oportunidade de ser também uma sala de visitas para um monumento cultural, neste caso uma exposição. Exato, é uma forma de dinamizar um pouquinho aquela ermida que se encontra fechada, só abre pontualmente para as festividades, como por exemplo no dia 2 de fevereiro a festividade de Nossa Senhora da Estrela, onde até decorre a procissão até aí. E depois é uma forma das pessoas também conhecerem um bocadinho da história dessa própria ermida e a partir daí vamos então à descoberta da restante história do património religioso existente só na freguesia de Santa Cruz. Porque isso é uma outra atividade que está agendada para amanhã de sábado, é um passeio cultural precisamente à volta desse património. Sim, à volta do património, iremos partir da ermida de Nossa Senhora do Cabo em direção à igreja de Santa Cruz. Depois iremos à igreja de Nossa Senhora da Conceição, que fica no convento de Santo António. E depois iremos à ermida de Nossa Senhora dos Remédios, que é das poucas ermidas que ainda permanece com a fisionomia mais primitiva das ermidas micaelenses. E para esse passeio é necessário, convém fazer-se uma inscrição? Sim, nós estivemos com inscrições abertas até ontem, mas continuamos a receber, ainda temos vagas. Para quem quiser é só aparecer ou mesmo enviar algum e-mail para o endereço da coleção visitável, porque gostamos que todos possam participar neste tipo de atividade, que não é só para conhecer, para redescobrir o património e a sua história, como valorizar e voltar a conhecer o espólio que está afeto a esses templos. E apesar de ser um património religioso, a visita e a perspectiva será feita de um ponto de vista histórico e académico. Por isso, para todas as pessoas e para todas as religiões. Exatamente, está aberto para todas as pessoas, para todas as religiões, numa linguagem muito acessível. E é uma forma também de catequizarmos, evangelizarmos através da arte. Mas mais do que tudo, é importante as pessoas conhecerem aquilo que está à beira delas e que muitas vezes não conhecem. Sobretudo os locais que visitam estes templos para o culto e para outras iniciativas e que nem sempre conhecem a história por detrás, a evolução do próprio edifício. Esta é uma oportunidade para conhecerem um pouco mais esse património, porque conhecendo-o mais aprofundadamente também vão valorizá-lo de uma outra perspectiva. Sim, por exemplo, amanhã, na Igreja de Santa Cruz, iremos contar algumas histórias que estão relacionadas com a história da própria igreja e também do seu espólio, que vai ser muito interessante se os locais, se a população local aparecer, irão perceber um pouquinho mais da sua história. Esse também é um dos objetivos deste Dia Nacional dos Bens Culturais, é permitir uma divulgação desta arte sacra, das inúmeras obras de arte associadas ao património religioso, divulgá-las numa outra perspectiva para além da espiritual. Sim, este dia assinala-se desde 2011 precisamente
para que todas as dioceses do país possam apresentar o trabalho que têm feito ao longo destes vários anos em torno do património religioso e debater vários assuntos, refletir trabalhos e também tentar evangelizar através do tal património religioso. Esta data pretende igualmente que se estabeleça, ou pelo menos que se reforce, uma ligação entre a Igreja, as entidades públicas e a própria vertente académica, porque neste cruzamento a valorização e a preservação destes bens sairá muito mais beneficiada. Sim, sem dúvida alguma. Se todos estivermos em conformidade, em salvaguardar e partilhar e divulgar o tal património, é uma mais-valia para todos conhecer a própria história da identidade. E é também isso que faz todo o ano a coleção visitável da Igreja Matriz da Lagoa, um projeto coordenado pela Joana Simas, que coloca em perspectiva e num primeiro plano muitas figuras, muitas peças, até objetos e utensílios que nem sempre tinham a visibilidade pública. Sim, grande parte do espólio da coleção visitável da Matriz de Lagoa encontrava-se arrumado. E a partir daí, uma vez que o património fala, continua a falar, apesar de estar arrumado, nós decidimos desmistificar a sua simbologia, explorar o significado das peças e a partir daí as pessoas conseguem compreender um bocadinho melhor a simbologia de cada objeto, para que é que serve a história, então, sobretudo a história das imagens de pessoas santas, tem sido uma reação muito positiva. E, sobretudo, para os mais jovens, funciona aqui bem o exemplo que há pouco referi de catequização, de evangelização, porque, por vezes, nem sempre compreendem a utilidade de determinados utensílios ou para que é que eles servem. E aqui há uma definição científica que ajuda a compreender melhor essa utilidade. Sim, nós recebemos ao longo do ano não só catequeses de várias paróquias, como também visitas de estudo de escolas dos mais diversos níveis de ensino. E a partir daí os jovens podem compreender melhor então o significado das peças e algumas peças que já não têm utilidade nos dias atuais e utilizava-se antigamente. Estou agora a lembrar-me, por exemplo, da máquina de fazer hóstias, que uma coisa tão simples, os jovens ficam espantados ao ver aquele objeto porque não conheciam, não faziam a mínima ideia como é que se faziam as hóstias. É também esta coleção, Joana Simas, além de colocar em perspectiva muitas dessas peças que há pouco referiu, também permitiu a conservação de algumas que não estavam expostas? Sim, esta parte expositiva permitiu claramente um melhor condicionamento das peças que estavam guardadas em situações menos favoráveis. Por isso, a partir daqui, nós temos aquele lado não só de divulgar, mas também de conservar. E isto aqui é uma dualidade muito bem conjugada. E este museu mostra também ao público que a arte sacra é muito mais do que isso. Tem a vertente histórica, tem a vertente associada ao culto, mas também a vertente artística. Todas elas cruzadas neste valioso património que muitas vezes é difícil de quantificar. Exato. Nós, quando abrimos o espaço museológico, o nosso propósito foi mesmo. Isto não é um espaço exclusivamente para cristãos. Está aberto a todos, para que todos possam, então, compreender melhor a história, porque é cultura, faz parte da cultura de um determinado povo e acho que todos têm a ganhar com isso. E tem-se notado uma procura por esta coleção visitável, o aumento do número de visitantes? Sim, apesar de agora estarmos numa época de visitantes que é um bocadinho mais baixa, nós temos assistido sempre ao longo destes anos de abertura há um bom número de visitantes que nos visitam e que saem de lá completamente fascinados e enriquecidos. Um outro ponto de vista da religião, neste caso a vertente histórica. Sim. Muito obrigada, Joana Simas, pela sua presença no Açores hoje. Continuação de uma boa tarde e também de um bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Para si.
O passeio cultural pelas ermidas e pelas igrejas pertencentes à cidade da Lagoa acontece sábado, neste caso amanhã de manhã. Ainda poderá vir a participar nesta iniciativa que integra precisamente a comemoração do Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Antes disso, às 10 da manhã será aberta a exposição das ermidas e igrejas da cidade da Lagoa, que estará em frente no adro da Igreja de Nossa Senhora do Cabo até o dia 26 de outubro. A partir das 10h15 realizar-se-á então este percurso cultural que partirá da Ermida do Cabo em direção à Igreja de Santa Cruz, depois passará pela Igreja Nossa Senhora da Conceição e terminará na Ermida Nossa Senhora dos Remédios. Será um passeio comentado pela Joana Simas e também por Igor França. E este ano refira-se que o tema da 9ª edição deste dia são o destino das pedras.